muito bacana, adorei, muito legal. Os guris vão continuar com a gente até o final do programa de hoje. Bem, para falar sobre a doação de órgãos, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora da Central de Transplante da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, a Rosana Notem. Tudo bem? Tudo ótimo, Seja Cláudia. Bom dia, muito bem-vinda. obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar com o teu público e com essa música maravilhosa. Bacana. O que é preciso, Rosana, para eu me tornar um doador de órgãos, né? Porque as pessoas têm muito receio sobre essa questão, porque pensam, meu Deus, né? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou realmente aí não estar mais aqui? As pessoas ficam com receio sobre essa questão da doação de órgãos, né? Não precisa ter medo. Hoje, no Brasil, a gente sempre fala em doação de órgãos a partir de situações de morte encefálica, né? Quando a pessoa tem uma morte um pouco diferente daquela morte convencional. Para vocês terem ideia como isso é raro, apenas 1% das pessoas que morrem, morrem primariamente do cérebro em vez da parada cardíaca. E isso significa, então, que ela acontece em circunstâncias muito especiais. Quando a gente bate a cabeça ou tem uma hemorragia dentro do cérebro, ele fica tão doente às vezes que ele incha tanto e fica tão machucado que o sangue deixa de circular, porque a gente tem um crânio rígido, né? E esse crânio, ele protege a gente das batidas cotidianas, né, de que o cérebro seja insultado no dia a dia. Mas nessa situação ele atrapalha a possibilidade dessa inflamação se expandir e depois regredir. Quando ela expande demais, as veias do pescoço, as artérias ficam obliteradas e o sangue não pode mais circular. E isso é a morte do cérebro. No entanto, o resto do corpo, sob condições de tratamento intensivo, ele consegue ficar funcionando mais algumas horas. A gente tem um marca-passo no coração que permite que ele fique batendo um tempinho, um marca-passo que é biológico. E isso, ajudado pela ventilação mecânica e mais as medicações que a gente usa, permite que a gente tenha algumas horas até que os órgãos também morram atrás da morte do cérebro. Se a gente entender o cérebro como a sede da nossa alma, né, que é quem mantém a gente vivo, todo mundo acaba morrendo de morte encefálica, mas de uma maneira secundária. Primeiro o coração para, aí o sangue não sobe mais para o cérebro e aí vem a morte definitiva da pessoa. A gente, quando está nessa situação, é muito parecido com estar num coma profundo. Mas os médicos sabem a diferença entre um coma profundo, que tem solução, que ainda pode ter esperança, que ainda pode ter a possibilidade Com do certeza. resgate, e quando a gente está falando de uma situação que é irreversível. O que existe é que tem todo um controle muito sério do Conselho Federal de Medicina em cima da certificação desse diagnóstico. Os outros diagnósticos em medicina, a gente faz o diagnóstico, a gente vai lá no prontuário, escreve, assina, certifica que aconteceu e a coisa, o registro está feito. No caso da morte encefálica é um pouco mais complicado pela envergadura desse diagnóstico. Então nós precisamos que pelo menos 2 médicos façam essa certificação. Não é somente uma. Exatamente, nós temos um termo especial que é dentro do que o Conselho Federal nos manda fazer, e depois ainda a gente precisa fazer um exame que a gente chama de comprovação, né, de complementar ao exame clínico. Então, tem exames que podem ser de imagem, arteriografia, ressonância, existem várias possibilidades. O que a gente tem usado mais é um exame chamado Doppler transcraniano, que avalia como é que está a situação dessa circulação cerebral. E também outra possibilidade são os eletroencefalogramas, exames desse tipo, que acabam certificando, então, assim, confirmando junto com o exame do médico. É um diagnóstico muito seguro, ninguém precisa Muito bem ter apurado. dúvida hoje de que no Brasil nós temos uma das legislações mais apuradas em relação a isto. Depois vem a parte subsequente, que é a gente saber se a pessoa queria ou não queria ser doadora, né? E a autonomia do paciente na hora que ele é tratado se estende também para essa situação. Então, a gente, no Brasil, quem autoriza a doação é a família dessa pessoa que esteve doente e agora faleceu. E a família pode decidir tanto melhor quanto mais ela tiver a oportunidade de conversar sobre isso, né? Então, Sim. a gente agradece muito oportunidades como essa que a gente tem hoje de poder falar sobre um assunto tão sério, tão difícil, num ambiente tão leve, né? Tão cercado de vida, de coisas boas. Quer dizer, a morte é um evento vital, ele está aí para todos nós, mais cedo, mais tarde.
A morte encefálica ela é sempre muito triste porque ela vem sempre cercada de uma subitaneidade, assim, um inesperado, né? A gente vai caminhando na rua, de repente um atropelamento ou sangra um vaso e acabou. Nenhuma família está preparada para isso no primeiro momento. Então, a gente pensando antes sobre o que podia fazer se isso acontecesse, ajuda muito a família a decidir na hora que a situação se impõe, E né? com certeza. E pensar que doando órgãos pode salvar muitas outras vidas também é uma forma de se conscientizar da importância, né? A senhora falou aí sobre essa questão de que a família, né, decide essa questão da doação de órgãos. Muitas vezes não é se falado aí, não é se conversado na família. Por exemplo, eu quero ser um doador, né? Não se chega a falar sobre esse assunto. E hoje em dia as redes sociais, aí o Facebook tem até um link ali onde a pessoa coloca, por exemplo, sou doador de órgãos, desejo ser um doador de órgãos, né? É válido uma circunstância dessas ou a pessoa precisa ter um termo falando eu desejo ser um doador de órgãos, né? A nossa lei do transplante define que é a família sempre que decide. Isso não Mesmo que é, eu tenha exposto isso em redes sociais, que eu tenho esse desejo. é sempre a família quem decide do ponto de vista formal. É um método de decisão que é criticado, porque tem pessoas que não têm família, por exemplo. A gente teve recentemente o caso do Clodovil, que teve uma situação de morte nessas circunstâncias, e ele já tinha dito para vários amigos e todas as pessoas que o cercavam que ele seria um doador. No entanto, como ele não tinha nenhum parente até o segundo grau, não foi possível agilizar autorizações judiciais, enfim, a tempo para permitir que ele tenha sido doador de órgãos. Ele Sim, é muito acabou sendo rápido, doador né? só de córnea, exatamente, porque nós temos muito poucas horas para atuar. E a gente tem tanto menos tempo para atuar quanto mais tardio for a certificação do diagnóstico, né? Então, por isso a gente também fala muito com os profissionais de saúde, que eles estejam atentos a formalizar esse diagnóstico. Não basta eles saberem que existe uma pessoa em morte encefálica dentro da UTI. A gente precisa que eles providenciem a certificação e nos avisem para que a gente possa tomar as providências para viabilizar essa doação. Uma doação envolve mais de 100 pessoas. Né? São centenas de telefonemas, de medidas logísticas que precisam se estabelecer, porque cada uma dessas doações às vezes, pode resultar em 6, 7 transplantes e vários transplantes de tecidos. Né? Então, a gente precisa ter, quanto mais ágil o processo for, melhor, em melhores condições a gente vai encontrar esses órgãos, porque à medida que o cérebro morreu, eles vão morrendo aos poucos também. A questão da decisão familiar estando previamente conhecida ajuda muito a gente a encurtar esse processo. Embora a rede social não tenha uma definição legal, digamos assim, o fato de eu estar no Face não dá ao médico o direito legal de proceder à doação. Como forma de aconselhamento, ele é extremamente útil, especialmente porque a gente está falando de uma galera que quase não conversa em casa nessa faixa etária, né? O jovem vive muito para a Às sua vezes está na turma, mesma para os seus sala, cada um ali, amigos, com né? certeza. Às vezes, exatamente, às vezes as pessoas estão conversando, ele está conectado, está noutra, né? Conversa com o seu vizinho pelo Twitter, né? Então, é muito importante também que as pessoas lembrem de fazer essa informação chegar na família, né? Que os amigos de quem se declarou no Face comunique os pais, né? Até porque não é nem muito eticamente aceitável que os pais compartilhem o Face com o filho, né? Sim. Então é bem importante que a gente tenha a informação disseminada, né, de uma maneira geral. Mas por enquanto quem vai continuar decidindo é a família. Então, mesmo que eu tenha ali dito, né, e declarado ali que eu tenho essa vontade, esse desejo, eu preciso conversar aí com meus pais ou com os meus familiares e dizer que eu tenho essa vontade também, né? Sem dúvida nenhuma, até porque quando a gente compartilha uma vontade, a gente dissemina essa vontade também, né? E a informação, a qualidade da informação sobre esse tipo de morte, sobre como a doação acontece, como os órgãos são utilizados, qual é o critério que a gente usa para distribuir, isso tudo está muito acessível, né? Essa informação está muito disponível e ela é fundamental para que a gente tome a decisão. Qualquer decisão pressupõe que a gente tenha um conhecimento sobre as possibilidades, né? E essa decisão, então, ela precisa ser muito fulcrada assim
no conhecimento exato sobre o que a gente está falando. A gente fala bastante nessa questão altruística de ajudar o outro, né? Mas tem um ponto que é muito mais fundamental na doação de órgãos, que é o aspecto de seguro social que isso significa. Pela incidência da morte encefálica e pela quantidade de doenças que hoje vão sendo alvo do tratamento através do transplante, é muito mais provável que alguém de nós nessa sala vá precisar de um órgão ou vai ter um familiar precisando do que a gente eventualmente venha a ser doador em morte encefálica. Então, todos nós gostaríamos que hoje, se eu tenho a possibilidade de doar um órgão de um familiar, que se o meu filho precisar amanhã, alguém faça a mesma coisa por ele. Com Né? certeza. E a gente precisa disseminar essa ideia, porque é só assim que a gente vai garantir que no futuro todos nós sejamos atendidos dentro da nossa necessidade. Nós sabemos que a lista do transplante nunca vai zerar. Né? Cada vez entram mais pessoas e, felizmente, cada vez menos as pessoas morrem de trauma, morrem menos de acidentes vasculares cerebrais. Então, se a gente puder fazer com que isso se dissemine de uma maneira que a gente não precise, pelo menos, sofrer maiores agravos que o necessário, né? Que a gente fique na lista o tempo suficiente para receber o órgão sem piorar o estado geral de saúde. Com certeza. Doutora, tem algum telefone de contato da Secretaria Estadual da Saúde para quem tem dúvidas, por exemplo, que órgãos podem ser doados, né? Por exemplo, uma pessoa salva quantas vidas, né? Quantas pessoas podem ser salvas? Tem algum telefone para esclarecimento da Nós temos população? essas informações no site da Secretaria, num link específico da Central de Transplantes, onde isso é tudo disponibilizado. E, como eu disse, a gente tem na internet um material bastante farto. A BTO, que é a Associação Brasileira dos Transplantes de Órgãos, mantém também informações, o Ministério da Saúde. O nosso telefone ainda é um pouco conflagrado pela questão operacional. A gente se disponibiliza mais para o profissional de saúde do que a população em geral. Mas, em breve, a gente vai ter um disque doação que vai poder esclarecer bem melhor essas dúvidas e a gente, por e-mail, pode resolver também as dúvidas eventuais que apareçam agora. Nosso e-mail é centraldetransplantes@saude.rs.gov.br. Dá para acessar o site também ali, que tem algumas perguntas com dúvidas, né? Alguns esclarecimentos ali. Tem assim o trabalho, resumidamente, como é o trabalho da central, como é a alocação dos órgãos, né, os critérios que a gente usa para distribuir. O que é muito legal no Brasil é que isso tudo está sob o controle público, né? Então, quem vai eventualmente pagar o transplante ou quem está ao abrigo do SUS tem exatamente a mesma chance de receber o órgão. Né? E é tudo por critérios absolutamente técnicos, está tudo publicado em portaria, é tudo financiado pelo SUS. A esmagadora maioria dos transplantes no Brasil são realizados pelo sistema público. Então, a gente tem muito do que se orgulhar em relação a isso. Com certeza. Doutora Rosana, muito obrigada pela presença aqui. Foi um grande prazer estar com vocês. Adorei lhe receber. A gente vai para o intervalo e já volta com mais TPM. Fica aqui comigo.